Hello, pessoal! Vamos fazer uma página do meu diário pessoal comigo. E sim, gente, eu faço colagem no meu diário pessoal. Mas essas colagens funcionam da seguinte forma: eu gosto muito de registrar as coisas do meu dia, dias que foram importantes, dias que foram, entendeu? Enfim, por isso vocês entenderam, né? Ahn, e aí, a gente não tem mais álbum de fotos, né? Então eu imprimo as fotos e coloco no meu diário. Eu sempre tive diário, desde a minha infância. Diário sempre fez parte da minha vida, porque eu era uma criança que eu não era muito ouvida, né? As pessoas sempre ignoravam as coisas que eu falava. Então, qual que era a solução? Escrever. Isso mesmo. Então eu escrevia e muitas vezes não era tipo todo dia eu me escrevia uma coisa, mas eu escrevia alguma coisa ali sempre que eu estava me sentindo pronta para escrever, deu para entender? E esse hobby, esse hábito, né, na verdade, se manteve ao longo da minha vida até hoje. Eu acho muito importante. Eu acho que ajuda-me a lidar com as minhas emoções, porque eu sou uma pessoa dislexa e eu tenho TDAH diagnosticado. E isso quer dizer que eu tenho uma instabilidade muito grande de emoções durante o meu ano. E eu sou o tipo de pessoa que implode essas emoções porque eu não gosto que outras pessoas percebam elas. Eu não gosto que, tipo assim, eu vou no rolê com os meus amigos e aí eu começo a pesar o clima porque eu não tô me sentindo bem. E desde muito jovem eu tive isso, eu tenho isso comigo. Os meus problemas que estão em casa, eles morrem em casa. Quando eu saio, eles ficam em casa. E quando eu volto para casa, que foi outra coisa que eu aprendi também, quando eu volto para casa, eu não trago os problemas dos outros para dentro da minha casa. Então, a partir do momento que eu chego dentro da minha casa, não me interessa mais o que o outro me contou, o que o outro me falou, o problema do outro. Porque vivemos num mundo onde todos são adultos, né? Onde todos os meus amigos são adultos. Então, vamos resolver os nossos problemas. A gente escuta, a gente ajuda com conselhos, muitas vezes a gente dá ajuda prática também, mas a gente não consegue resolver o problema do outro. O problema do outro, ele que tem que resolver. E os meus problemas sou eu que tenho que resolver. E eu tenho isso muito firme na minha cabeça, sabe? É... E às vezes eu surto também, mas eu tento não envolver ninguém nos meus surtos. É muito raro alguém saber que eu surtei. Eu acho que não acontece, porque eu surto sozinha. E sempre que eu estou em um período depressivo, eu não tenho depressão, diagnosticada, segundo o médico, não tenho depressão, mas eu tenho uma ansiedade generalizada que pode evoluir para uma depressão. Inclusive, os médicos sempre ficam muito impressionados porque eles falam o que eu faço, porque eu não tomo medicação para ansiedade. E aí eles sempre falam: não, você não precisa tomar medicação. Eu acho que tu consegue controlar, sabe? E aí eu tento controlar sem o uso de medicação, mas assim, gente, é uma mudança inteira de rotina, precisa ter muita força de vontade, sabe? E, e é isso. Assim, quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, eu tenho no meu sangue a melancolia. Eu sou melancólica com fleumática. O meu lado melancólico na adolescência, ele era muito predominante, porque eu era uma criança assim, a partir ali dos 8 anos, é, eu era uma criança que eu não era ouvida. Então, eu só conseguia escrever, né? Por isso que escrever, ter diários, está comigo desde a minha infância, porque ninguém me escutava, não tinha ninguém para me escutar. Os meus pais estavam ocupados tentando fazer a gente não passar fome. Era uma família grande, de 6 pessoas, então, assim, eu precisava dar um jeito de resolver os meus problemas. E os meus problemas, o que que eram os meus problemas, entendeu? Não era nada comparado aos problemas que os meus pais enfrentavam. Então, sozinha, eu tinha que lidar com os meus problemas. E escrever era a solução, uma das soluções, né?
E eu gostava muito, então eu sempre escrevia as coisas que eu estava pensando, que eu estava sentindo. E eu escrevia, às vezes jogava fora, assim, porque só o ato de escrever e jogar fora já funciona super. Inclusive, recomendo, às vezes, tu quer escrever uma coisa muito pesada que tu tá sentindo, escreve, coloca tudo no papel, depois amassa e joga fora. É muito bom fazer isso. É... E aí eu fazia muito isso, né? E aí na adolescência eu tive esse período muito melancólico e muito filosófico da minha vida, onde tudo eu questionava, eu não entendia por que, que as pessoas não gostavam de mim na época, eu não entendia muitas coisas. Eu achava que meus pais também não gostavam de mim, é, e aí eu vivia numa eterna melancolia. Eu tentava ter resposta para tudo. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho a minha vida espiritual muito bem formada. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu tenho certeza do Deus que eu sirvo, eu tenho certeza da religião que eu decidi seguir, eu tenho certeza dos meus princípios, eu tenho certeza, entendeu? Esse universo da espiritualidade, eu tenho total certeza do que eu estou fazendo. É a única coisa na minha vida que eu tenho total certeza do que eu estou fazendo. E é a única coisa na minha vida que me traz paz. É... Só que quando eu era adolescente, eu ainda não tinha essa certeza. Então essa questão era muito, pegava muito, porque a minha família era religiosa e eu ia, frequentava porque eles frequentavam, porque eu era obrigada a ir, mas não era uma coisa que eu achava legal ou que eu achava divertido. Mas eu ia. E aí, né, como eu falei, eu tinha muitas essas questões de ser melancólica e tal. Eu gostava muito de Freud, apesar de hoje em dia eu não concordar com muitas coisas que Freud falou e que eu acho assim que nada a ver, mas eu reconheço que ele foi uma pessoa muito importante, principalmente no mundo da psicanálise, né? Porque ele era um médico neurologista e criou a psicanálise, pelo menos é o que eu li sobre ele. E ele falava de diversos assuntos polêmicos, né? Diversos assuntos como sexualidade, repreensão, conflitos internos. Minha sexualidade também era uma coisa que eu nunca senti dúvida. Eu nunca tive dúvida da minha sexualidade. Nunca. Nunca, nunca. Nunca me ocorreu o momento de eu pensar se eu gostava de homem ou de mulher. Eu sempre tive muita certeza sobre ser hétero. Eu nunca, tipo. Tem gente que tem essas dúvidas, né? Existe. O que mais tem são pessoas que têm essas dúvidas, e mesmo depois de adultas, as pessoas têm essas dúvidas. Eu não tinha essas dúvidas, nunca tive. Mas é uma coisa que é comum, né? Mas eu tinha muitos conflitos internos em relação à espiritualidade, em relação à minha profissão, que carreira eu vou seguir. E eu morava num lugar que não tínhamos tantas opções, a gente não tinha conhecimento, era um lugar escondido, era um lugar onde a informação não chegava. A minha família não tinha televisão em casa, não tínhamos rádio, a gente não tinha da onde tirar informação. Eu ia para a escola, eu voltava da escola e era isso, não tinha mais nada. É tanto que a minha mãe, ela não terminou os estudos e aí ela voltou a estudar depois que ela já tinha uns 40, não, uns 30 anos, 30 e poucos anos, 30, quase 40 anos. E alguém recomendou ela a não continuar estudando. E aí ela parou de estudar, que era uma coisa que ela amava. Ela abandonou os estudos. Por quê? Porque ela acreditou naquela pessoa, porque aquela pessoa era uma pessoa que aparentemente tinha muito mais informação, tinha muito mais conhecimento do que ela. Então ela acreditou naquela pessoa. E era isso que a gente tinha. A gente não tinha mais conhecimento de nada. E eu me sinto, por muito tempo, eu me sentia super atrasada na vida. É tanto que depois que nos mudamos para a capital, eu caprichei nos estudos, sabe? Minha mãe sempre foi a favor. Minha mãe também, ela entendeu o quanto era importante estudar. Então, a gente foi caprichando nos estudos e eu sempre fui de estudar. Eu sempre gostei de estar estudando alguma coisa. Sempre fui uma pessoa curiosa. E só que lá naquela época não tinha nada disso. Mas ok, voltando a falar sobre eu ser melancólica na minha adolescência. Esse poema que eu escrevi no diário, vocês vão ver ele colado aí depois, fala assim: olhe para mim, tão perdida na vida, nunca me encaixo. Por que não olha as montanhas, tão bem resolvidas na vida com seus altos e baixos?
É o meu poema favorito da vida. É o meu lema de vida. Ele é da Clarice Freire. E aí, o que eu escrevi aí no diário, que vocês vão ver depois que vai ter alguma coisa escrita, foi sobre essa questão, né, de ser uma pessoa perdida na vida. E tudo começou na adolescência, quando eu era uma pessoa extremamente triste, depressiva, melancólica. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, sabe? Quando tu pensa demais na vida, por exemplo, da onde Deus veio? Como Deus, como Deus veio a existir? E aí, eu era uma pessoa fissurada para saber a resposta dessa pergunta. O fato de eu não saber da onde Deus veio me incomodava muito. E aí, quando eu fui ler na Bíblia sobre isso, porque eu sou uma pessoa que acredita na Bíblia, então a minha base é a Bíblia, ela que é o guia da minha vida. Não que eu seja perfeito, já vou logo tirando isso, né? Porque quando eu falo que eu me esforço em fazer o que a Bíblia diz, as pessoas acham que eu sou uma pessoa certinha e perfeitinha. Muito pelo contrário, eu sou toda errada. E aí eu tento fazer o máximo e dar o meu melhor. Mas ok. Tem um texto na Bíblia que fala que Deus não teve um começo e nem terá um fim. E aí, eu conversando, né, com uma pessoa, falei assim, mas não tem lógica isso. Tudo tem um começo, tudo tem um fim. As coisas acabam, elas começam e elas terminam. E, e depois de muito tempo, assim, eu levei muitos anos com isso na minha cabeça. E eu nunca me contentava com essa resposta. Era uma coisa que realmente me incomodava. E aí, depois de muito tempo, aí eu li a Bíblia inteira, aí eu refletia muito, aí li a Bíblia de novo e de novo. E aí eu cheguei à conclusão de que a gente não é nada, sabe? A gente é imperfeito, a gente é uma pessoa, sabe? É uma formiguinha, entendeu? Não é nada. Tu tá andando, andando, se tem uma formiguinha ali, tu passa em cima e tu nem vê. Então, o ser humano, às vezes, ele precisa se colocar no seu lugar de significância. Então, pensando sobre isso, eu entendi que nós não precisamos de todas as respostas. A gente precisa confiar. No meu caso, que sou cristã, confio em Deus. Se você for de outra denominação, você vai confiar no seu Deus, né? No que você acredita. E é isso. As respostas mais importantes, ou melhor, as perguntas mais importantes, eu tenho a resposta, eu sei a resposta. Que são as perguntas que vai me levar ao meu objetivo final. Se não é uma pergunta que vai me levar ao meu objetivo final, eu não preciso saber a resposta. Então, para mim é isso. E aí, a gente tem essa mania de querer saber de tudo. E quando eu me entendi que não, eu não preciso saber de tudo, a minha vida mudou muito. E eu tô falando isso nesse sentido, tá? Porque nessa época eu estava com isso na minha cabeça, eu fiquei muito tempo preocupada com isso. Aí eu falei assim, eu pensei, né? Olha, se Deus não colocou na Bíblia a história de como, se ele só colocou isso, Deus não teve um começo e não tem um fim. Essa é a resposta. A pessoa que quiser confiar nele vai ter que confiar nele e ter e se contentar com essa resposta. Até porque quem sou eu para exigir alguma coisa de Deus? A humildade é uma das coisas que mais reconhecida por Deus. Então, vou deixar o meu orgulho de lado. E aí, quando eu resolvi isso, essa questão da minha vida, a minha vida começou a melhorar emocionalmente falando. Porque eu não conseguia sentir prazer na vida naquela época. Hoje eu sinto que eu perdi muito tempo, eu poderia ter vivido muito mais. Eu fui uma adolescente que não viveu muito bem a adolescência, entendeu? Eu poderia ter saído mais, eu poderia ter me divertido mais, eu poderia ter viajado mais, eu poderia ter feito tantas coisas que eu não fiz porque eu estava enfiada na minha casa, pensando e pensando e pensando, e depressiva e pensando, sabe?
E hoje eu vejo isso, eu vejo tudo com mais clareza. E aí, essa questão, né, de não querer saber a resposta de todas as perguntas que eu tenho, me trouxe para muita coisa da minha vida. Por exemplo, foi a base, né, que eu quero dizer, foi a base de outras coisas da minha vida, que ajuda no meu emocional. Então, apesar de ser uma pessoa muito curiosa, eu tento conter essa curiosidade e deixar isso pra lá. Então, coisas que não são problema meu vão continuar sem ser problema meu e eu não vou me importar. Entendeu? Coisas, por exemplo, do trabalho. Eu vou fazer o meu trabalho e vou me preocupar com o meu trabalho. O que não for o meu trabalho não é problema meu. Logo, eu não vou sentir nada em relação àquilo. Eu não vou sentir estresse, que é o mal do século, não sei se vocês sabem. Mas vocês veem que muita gente aí morrendo do coração, morte súbita, muito, muito estresse. Muita gente tendo aquela paralisia, né, facial lá, que eu esqueci o nome. É muito estresse. Mas por quê? Porque as pessoas se estressam com tudo. Então, eu pensei, não, não vou me estressar. Uh, Minha amiga, por exemplo, tá saindo com um cara. Ela não me contou quem é esse cara. E na minha cabeça se ela não me contou, é porque ela ainda não tá pronta para isso. Então eu não vou perguntar. Se ela quiser me contar, ela me conta. E tá tudo bem pra mim isso não acaba a amizade, entendeu? Tipo, tá tudo certo, porque eu acho que as pessoas têm o seu tempo de contar as coisas da vida delas, entendeu? Que é na vida delas, não é na minha vida. Logo, se não é na minha vida, eu não tenho nada a ver. Se a pessoa tomou uma decisão pessoal na vida dela, não é problema meu. Então eu não vou me importar. Ou, por exemplo, tem muita gente que tem muita vontade de criar conteúdo pra internet, mas tem medo do que os outros vão pensar. E eu crio conteúdo na internet quando eu tô afim de fazer isso, faço vídeos pra internet quando eu tô afim de fazer isso, tiro fotos e posto 1000 selfies, 1000 fotos, e eu posto mesmo, porque a rede social é minha, e eu não tô nem aí pro que os outros vão pensar. Entendeu? E é isso, assim que eu vou seguindo a minha vida. E falando dessa questão de postar, ter medo de postar vídeos na internet, eu vou dar duas dicas para vocês. Primeiro, se tu é uma pessoa que tem medo de postar vídeos na internet porque tem medo do julgamento dos outros, provavelmente tu é uma pessoa que julga os outros. Provavelmente tu tem esse hábito de julgar os outros. Por isso que tu tem medo do julgamento dos outros, porque é uma coisa que tu faz. Então, esse medo do julgamento dos outros não é sobre o outro, é sobre você. Entendeu? Então, resolva isso com você. Além do mais, eu sou super a favor de bloquear conhecido, de tirar pessoas da internet que você não se sente confortável em elas ficar vendo as suas coisas. Também sou a favor. Mas, se o seu medo é postar por causa das críticas, saiba que isso é muito mais sobre você do que sobre as outras pessoas. Provavelmente tu é uma pessoa que tende a criticar os outros, a julgar os outros. Eu sou uma pessoa que eu não ligo pra nada. Aquela coisa, gente, eu sou desse jeito. Se não é problema meu, eu não vou me importar. Muitas vezes eu não vou nem olhar. E na maioria das vezes eu não vou nem comentar. E assim, gente, eu tenho uma paz interna tão grande com isso, sabe? É uma paz que tem hora que eu fico pensando, caramba, eu preciso ser um pouquinho mais fofoqueira. Tem uma frase de Freud que eu gosto muito, que me serviu muito para a época, inclusive, que eu era essa pessoa extremamente filosófica, que ficava questionando tudo, que ficava pensando demais em cada coisa que eu falava, em cada passo que eu dava, e eu tinha muito a tendência de justificar. Hoje em dia eu não justifico nada, eu só justifico se eu precisar, se eu quiser e se eu precisar justificar, mas eu não sou uma pessoa que fica justificando muita coisa, não. Mas tem uma frase de Freud que fala assim:
Não permito que nenhuma reflexão filosófica me tire a alegria das coisas simples da vida. Em outras palavras, ele estava querendo dizer que pensar demais, o hábito de uma pessoa que uma pessoa tem de pensar demais, não pode roubar a alegria dela de viver. Se tu for parar para pensar, o ser humano ele é muito simples, muito simples. Uma vez eu fui num lugar que eu nasci e é muito pequeno. É um vilarejozinho. Na verdade, é uma cidadezinha bem pequena. Um vilarejozinho é onde minha mãe nasceu. Que eu fui lá também e é um fofo lugar. E aí eu vi que aquelas pessoas, elas eram tão felizes. Pelo menos elas pareciam, sabe? E aí quando eu fui prestar mais atenção na vida delas, em como era a vida delas, era assim. Primeiro elas tinham uma rotina. Elas tinham uma rotina. Acordava, tomava café da manhã, ia trabalhar, almoçava, voltava pro trabalho, voltava para casa, ficava com a família, jantava com a família assistindo jornal. E depois a novela. E depois iam dormir. E isso todos os dias. Quando chegava o domingo, juntava a família inteira na casa de alguém e todo mundo almoçava junto. E no final do dia ia pro parquinho da cidade tomar sorvete. E eu fiquei pensando, né? Eram pessoas que sorriam, se abraçavam, conversavam. E eu fiquei vendo aquilo, eu falava, cara, a vida é muito simples. Eu saí da cidade pequena, eu era criança ainda, eu era adolescente, na verdade, né? Então eu tenho bastante tempo. E eu não pude viver essa coisa da do almoço dos domingos, entendeu? Eu não tive avós que me acolheram. Os meus avós maternos, eles foram incríveis comigo e super me acolheram quando eu fui pra lá, mas eu só fiquei com eles um mês e depois eu fui embora, então os meus avós paternos, que foi os avós por quem eu fui criada, eles não me acolheram, eles não gostavam de mim e nem de outros netos também. Eles eram terríveis. E aí eu não via isso, né? E depois que eu fui pra cidade grande, eu vi que as pessoas eram tudo muito corrido e a maioria das pessoas eram solitárias. E eu ficava assim, tipo, nossa, a vida é assim? E aí quando eu fui, né, visitar essa cidadezinha, eu vi que era totalmente diferente. Que as pessoas, elas tinham uma rotina e elas eram felizes naquela vida delas. E aí eu entendi que o ser humano, ele é simples. A gente precisa de pouca coisa para viver e para viver bem. A gente, o básico funciona com a gente. A gente não precisa de muitas firulas. Comer, rir, conversar, descansar, amar, entendeu? São coisas importantes e profundas para o ser humano. Se eu ficar filosofando tudo na minha vida, questionando tudo, cada passo que eu dou, cada folha que cai fora do lugar, eu vou ser uma pessoa triste, eu vou ser uma pessoa depressiva, eu vou ser uma pessoa ansiosa. Eu vou ser aquela pessoa que ninguém gosta de estar por perto, que as pessoas fingem que gosta. Eu não quero ser essa pessoa. Eu prefiro o equilíbrio, eu sou muito a favor do equilíbrio. E é isso, gente. Eu falei tanto, né? Eu nem sei o que eu falei mais. Mas, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa colagem. Basicamente foi esse o questionamento que eu trouxe para essas páginas quando eu a escrevi. E eu gosto de colar adesivos, né? Adesivos. Eu imprimo todos os meus adesivos. Porque eu gosto de adesivos diferentes e eu gosto de adesivos diferentes em cada página, sabe? E não dá pra ficar comprando adesivo sempre, é muito caro. Então eu prefiro imprimir os meus. E é isso, eu sinto que eu tô melhorando, porque os outros diários que eu tenho, eles são diários muito mais tristes, sabe? E esse ano mal começou, e a minha meta é que os meus diários esse ano sejam mais felizes, que eu fale de momentos mais felizes e que eu não registre tanto assim os momentos tristes. Quando eu tiver um momento triste, basicamente eu vou escrever e vou jogar fora. Essa é a meta, é isso que eu quero fazer.
Não com todos os momentos tristes. Vai ter momentos tristes que eu vou escrever e vou deixar. Mas outros, quando for muito pesado, eu vou jogar fora. E é isso. Bom, ficou assim a nossa página. Minha fotinha ali. Coloquei uma frase que é tipo minha vibe. A frase que tá aí é: você tem cara de que não devolve o pote. Uhum. E coloquei uma foto minha aí. Malhada, bonita. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.